gente, bem-vindos ao nosso Pode Sim. Olá, eu sou Carlos Luiz. Olá, eu sou a Vitória. Olá, sou a Cida. A Cida hoje está sem voz, gente, eu vou compensar aqui. Oi. Olá, Rui. Tudo bom, gente? Hoje nós não vamos ter um tema de estudo especificamente, mas a gente vai falar um pouco das nossas atividades do blog, né? E aí vocês podem acrescentar, perguntar, porque muitas vezes a dúvida, né, que alguém tem aqui pode ser a dúvida de quem está nos ouvindo. Primeiro eu quero agradecer muito, né, a todo mundo que está sempre acompanhando a gente. Isso é muito importante, é um incentivo importantíssimo. A outra coisa é falar que a gente está dando, né, um segundo passo no nosso trabalho e que a gente vai contar muito com a ajuda de todos vocês, né? Olho aqui para os presentes, mas todos aqui que estão aqui sempre ajudam muito. Então, vocês mesmo que estão ouvindo, os que estão aqui já estão compromissados, já estão sabendo, certo? Eu vou falar um pouco das atividades, do que está no blog. A gente já postou, tá, com umas 2 semanas ou 3, mas não tinha tido a oportunidade de explicar com calma, né? Primeiro, a nossa intenção é a gente, daqui a algumas poucas semanas, a gente vai fazer uma campanha bem ampla de divulgação. Então a gente já está preparando vocês, que a gente vai fazer alguns pedidos. Nada demais, né? Encaminhar e-mails, sugerir e-mails, e a gente vai fazer uma grande divulgação que a gente vai relançar o nosso Facebook, né? Que a gente tem uma página, mas a gente não estava dando atenção por questão de tempo mesmo. E agora chegou a possibilidade da gente reestruturá-la. Então, em poucas semanas nós vamos lançar o nosso Facebook, né? Ou relançar. E é importante que a gente trabalhe com vocês, né? A gente trabalha com a ideia de multiplicação. Então, a gente conta com as pessoas que ao longo desse tempo, né? Desse ano e tanto, do Pode Sim, até um pouco mais, né? Que a gente lançou o blog, para vocês que têm essa afinidade, estão sempre acompanhando, começar a pensar, ver como é que vocês vão nos ajudar em termos de divulgação eletrônica, né? Encaminhar e-mail, sugerir e-mail, a gente já vai mandar o material feito. Curtir, né, lá na página do Facebook, porque isso ajuda muito a divulgação. Quando a gente for lançar a página, eu vou falar mais do Facebook. Hoje a gente vai falar mais do que já está no blog e que a gente quer contar com a ajuda de vocês. Primeiro são os livros. Nós temos hoje 13 livros, que são produção nossa, do Grupo Marcos, que estão disponibilizados gratuitamente. Agora sim, sendo bem sincero, agora eu me sinto à vontade para pedir, né, ajuda para divulgar esses livros. Porque a gente só tinha 1, 2 e aí ficava aquela coisa, não tinha um volume. Nós temos da série Se a Mediunidade Falasse 9 livros, então já é alguma coisa, é uma psicografada, né? Lá explica direitinho o processo, não vou entrar em detalhe agora, mas são 13 livros que ajudam a gente a refletir sobre a mediunidade. Temos um livro, né, é uma biografia sobre o Eurípides Barçanufo, que é também o início de uma série, só que aí é um pouco mais lento, porque aí tem uma diferença importante, né, que é até legal saber, porque aqui um é tão lento e o outro é tão rápido, porque o meu amigo Eurípides é o início de uma série também, né? Depois a gente vai ter o próximo, e eu não estou dando data, vai ter o meu amigo Bezerra de Menezes. Mas a diferença é a seguinte, gente, porque se a mediunidade falasse, é psicografia. Então a produção é bem mais rápida, porque são os espíritos que têm que elaborar o texto e tal. Esse aqui tem 9 livros? Isso, é psicografia, é o que tem 9. Isso. Então a gente, na verdade, tem 9 no blog e a gente já vai daqui a pouco falar que a gente vai lançar o 10º. Tá certo? Então é muito mais. Tudo de espírito. Tudo psicografado, isso. Tudo psicografado. É uma obra, mas assim, só para explicar porque é que eu não vou dar. Ninguém não entende nada. Isso, pronto. Então, por favor. Por favor, então pronto, vamos lá. A Cida está levantando, pronto. Muitas pessoas. Pode falar. Não, agora já foi. Se falar é ao vivo. Muitas. Eu falo assim, né? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui?
que você está... Ótimo, Ótimo, excelente, José. Pronto, mas vamos lá. E aí, o que é que a gente... Pronto, você colocou uma questão central. O que é que a gente conseguiu agora? O que é que a gente não fez antes que eu não sabia fazer? Agora a gente aprendeu. A gente colocou os livros em 2 formatos no blog que podem ser facilmente impressos. Um é uma impressão da folha grande normal, chama A4, e o outro é uma impressão que você imprime e quando você dobra fica no formato de livro, certo? O que é que a gente pede? Que vocês que gostaram do livro imprimam 1 ou 2 ou 3, alguns livros e presenteiem pessoas que não têm acesso fácil a computador, à internet. Por isso a nossa preocupação. Porque assim, quem tem acesso pode imprimir e divulgar, dar de presente. Inclusive a gente incentiva e autoriza, por exemplo. Se você quer fazer, alguns centros espíritas vão fazer isso, né? Alguns já contactaram e próximo mês vão começar a fazer. Vão pegar o livro, vão imprimir e aí vão fazer em formato de livro, né? A gente coloca, já a gente vai colocar um vídeo mostrando, mas não é tão difícil, no formato de livro. Para fazer isso, o custo sai em torno de R$2 a R$3. Então a gente sugere o quê? Ou você pode fazer e cobrar só o custo, é uma maneira muito importante de nos ajudar a divulgar a doutrina espírita, mas também você pode fazer que o livro, digamos, custe R$2,50, você pode vender por R$5 e aí você usa esse dinheiro para as atividades, né? Seja a casa, né? A atividade que a casa achar mais importante. Fala, Cida. Dar de presente, porque eu não sei imprimir. Pronto, a Cida tá falando que ela tá rouca, eu vou... Se a gente pode só dar de presente, pode. Vocês imprimem? Pode, exatamente. A gente pode sim. Sim, claro. Não, eu tô falando assim, para quem sabe, né? Uma criatura que mas muita gente não entende. O problema é esse, é que muita gente não entende. Mas aí Por isso que a gente quer que quem entende, quem tem a ver. Mas os jovens... Não, nem quem está ouvindo esse programa entende alguma coisa, né? Tá tendo acesso e tal. Então, vocês podem imprimir e fazer isso, divulgar, podem fazer uma campanha, gente, vamos aqui fazer uma doação de livro, cada um dá R$5, a gente imprime e distribui no centro, né? Tudo isso é possível, tá certo? Então a gente já tá no blog há algumas semanas, está disponível, né? Tem esses formatos e além disso tem os livros no formato eletrônico, que é para ler em celular, para ler em aparelho, em computador. É melhor. Dá para ler o formato PDF no celular? Dá, mas é ruim, porque não ajusta, né? Sim. E no formato eletrônico, ele ajusta melhor o tamanho do celular. Inclusive, você pode alterar o tamanho da letra. Então, esses livros, onde é que encontra? Tem no blog também, tem uma pasta que você acessa e dá para baixar todos gratuitamente, certo? Nós, para divulgar melhor, colocamos nas 2 maiores livrarias do mundo que vendem livro eletrônico, pelo menos na maior, que é a Amazon, e botamos na livraria do Kobo, que é quem vende livro em parceria com a Livraria Cultura. Kobo. K-O-B-O. É a Livraria Cultura, né? Assim, é o tipo de livro eletrônico que a Livraria Cultura usa. Nesse site que dá parceria com a Livraria Cultura, eles permitem colocar o livro para baixar gratuito. Então nós colocamos gratuito. É o mesmo livro que você baixa no blog, você baixa nesse site da Livraria Cultura, do Kobo. Na Amazon, até onde eu consegui descobrir lá nos mecanismos, eles obrigam um preço mínimo, que é 99 centos de dólar, $1. Né? Então vai ser alguma coisa de R$3, R$4, alguma coisa do tipo. Mas o livro é o mesmo. Então quem está ouvindo não precisa comprar, não sei o que queira. Mas para entender que isso é porque a gente não conseguiu uma opção de colocar gratuito ainda. Se alguém souber, avisa, eu não descobri como é. Na outra a gente colocou também, depois eu descobri que tinha uma opção gratuita, a gente mudou. Por quê? Porque nem todo mundo conhece o blog. Então, de repente, a pessoa está lá mexendo e encontra. Né? Por exemplo, se você hoje entrar na Amazon e botar Eurípides Bassanufo, aparece o nosso livro, Meu Amigo Eurípides Bassanufo, é o primeiro. E aí é legal porque o blog está dentro do livro, tem um endereço. Então, quem lê o livro vai lá e consegue os outros gratuitos. Né? É importante explicar isso porque todo o nosso trabalho, nosso objetivo é ofertar de maneira gratuita ou a preço de custo. Né? Então a gente está com esse trabalho no livro, a gente pede que vocês nos ajudem nessa campanha de impressão e divulgação. Imprime da maneira mais fácil que você conseguir e doe um livro para alguém. Né? Se a pessoa gostar, ela aprende, vai lá, busca alguém que conheça para poder colocar. Infelizmente, nós não temos estrutura hoje para disponibilizar o livro impresso.
né? Vender a preço de custo. Por exemplo, eu quero comprar um livro e vou comprar de vocês. Hoje a gente não tem, porque precisaria mandar imprimir, não temos estrutura para isso. Se um dia tiver, a gente coloca e vai vender sempre a preço de custo, né? Se houver venda de livro físico, no nosso caso, a gente vai colocar a preço de custo. Mas hoje nós não temos condição para isso, né? Então está aqui, quem quiser pode imprimir, está autorizado, não precisa de formalidade, né? Está no nosso próprio estatuto, registrado no estatuto que tudo que a gente produzir fica disponibilizado gratuitamente e caso coisas que sejam vendidas é a preço de custo. O livro impresso a gente não tem como distribuir gratuitamente. A gente distribui... Entrando em contato com esse centro, você tem conseguido alguma coisa? Tem. Catarina, Não, a gente assim... o pessoal tem gostado, o pessoal tem mostrado muito interesse, né? O que a gente vai ter que trabalhar melhor para estimular é a formação de grupos para fazer esses livros, né? Porque a gente quer fazer o quê? A gente quer, quando é possível fisicamente, a gente vai no centro, faz os livros, né? O centro espírita entra só com o custo e fica para o centro. Aí o centro espírita vende da maneira, faz o que quiser. O pessoal aqui tem mais dinheiro, eu posso cobrar R$10 no livro. Eu não me incomodo, né? Isso aí use, é deles. A gente está abrindo mão disso. Fica para o centro, né? Assim, a gente vai, ensina a fazer, eles fazem, vendem, cobra os custos dele, né? E bota a mais para ficar para o centro. Então a gente já está com essa proposta para onde a gente possa ir fisicamente. Para os lugares que a gente não pode ir, a gente está em fase de produção de um vídeo que a pessoa vai ver como é que faz. Você já tinha... E aí ela vai no centro, eu acredito que em 2 semanas esse vídeo vai estar pronto, né? E aí ela vai ver como é que faz, ela baixa o livro e já faz lá onde ela estiver, porque não dá para ir em todo canto, né? O livro já está no formato de impressão, já para confecção, né? Isso, já está, né? Quando você entrar no blog e ver formato livreto, é o formato em que você vai imprimir frente e verso, a numeração da página vai estar aparentemente toda maluca, mas quando você dobrar, ela fica exatamente na sequência de livro, né? Isso assim, depois que faz é fácil, mas demorou mais de 1 ano para a gente aprender, gente. Não tem ninguém especializado nisso aqui, né? Então a gente teve que pegar um programa, aprender a usar o programa para poder fazer. Então não é uma coisa... Para você, não imagina para nós. Pois é. mas assim, nova ainda. Mas assim, já está nesse formato. Quando vocês entrarem no blog e ver livreto, é justamente esse formato, que você imprime frente e verso e quando dobra já fica em formato. Mas eu não quero mexer nisso, tem um formato normal. Aí você imprime normal e dá para a pessoa, grampeia, bota em caderno. Isso que é o grande. É o que a gente queria, que aí é formato de livro mesmo. Então assim, depois a gente vai colocar os vídeos. Quem sabe fazer isso, a gente também pode ajudar, porque a gente vai colocar algumas maneiras. Se você sabe fazer o livro, faz, filma e manda pra gente que a gente posta no blog. Porque tem várias maneiras de fazer, a gente pesquisou um pouco, tem dezenas de maneiras de fazer o livro de uma forma manual, dezenas. Então a gente tem gente que vive fazendo isso, gente que pesquisa, tem muita coisa. A gente vai colocar a maneira mais básica, mas quem tiver mais talento, mais condição, pode fazer e nos mandar, porque vai enriquecer. Então, era isso que eu queria falar dos livros, né? A gente vai, em breve, lançar o Se a Mediunidade Falasse 10... E aí a gente já vai assumir um compromisso de lançamento desses livros. A gente está vendo se consegue um período mais ou menos curto para não parar. Porque essa série a gente lançou 1 a cada mês, na época. Então todo mês tinha um, né? Que foi o período que a gente se comprometeu. Agora a gente... Mas isso só pelo computador? Pelo computador. Chegou aqui pra... Não chegou impresso não. Impresso não, porque não houve, né? Não houve. Esses a gente não fez. A gente fez uma tiragem pequena do meu amigo Eurípides, né? Que foi feito 1000 livros impressos. Os outros não. E agora os outros... Na verdade, Falasse 1 também, não? Tem. A primeira tem. Não, mas o Eurípides a gente fez em gráfica. Os outros foram caseiros. Foram caseiros, porque a gente viu que a questão de... A gente fez um teste, né? A questão de fazer livro em gráfica envolve muito trabalho. Sim. E dinheiro também. Dinheiro, exatamente, porque são vários livros, não é só um, são 13 livros. E a gráfica mesmo, ela exige uma quantidade mínima. Com certeza. Então, a tiragem, exatamente. Você não pode fazer 10 livros, 20 livros, 100 livros. Normalmente o mínimo são 1000.
Aí você fazer 1.000 de cada, seriam 13 mil livros. E aí gera toda uma questão de estoque, organização e tal. Financeiro mesmo. Financeiro, porque aí a gráfica recebe, mesmo que a gente pague a gráfica e venda a preço de custo, você paga a gráfica, digamos, quase que à vista. Sim. Né? Em 30 dias e tal. E o livro em 30 dias você não vende tudo, porque é... Então, assim, a gente ainda não fez. O que a gente vai poder fazer no futuro, né, dependendo de vocês que estão nos ouvindo, que estão sempre ouvindo, é a gente pensar numa pré-venda. Aí tudo bem, a gente sai vendendo os livros, anota os pedidos, né? Quando tiver um número suficiente, aí faz, eu tenho aqui tantos livros, então já vou fazer. Mas são coisas que a gente vai fazer passo a passo, precisando muito do apoio de vocês, gente. Aí, assim, hoje, na verdade, o programa vai mostrar isso. A partir de agora, tudo que a gente for fazer vai depender muito do apoio de quem está participando do grupo ouvindo. Porque tem coisas que precisa, né? Então, a gente tem a enorme vantagem de ter a internet, que faz a gente ter contato, mas a gente não tem uma estrutura para atingir fisicamente todo mundo. Por exemplo, a gente poderia colocar os nossos livros em distribuidora, né? Eu até tive contato com algumas editoras, mas o que acontece? As que eu tive contato colocam o seguinte: tudo bem, você me dá o livro, eu mando imprimir, eu distribuo para o Brasil todo, mas você não pode colocar no blog. Entendeu? Aí eu digo, não, aí perde a graça, né? Perde a graça. Aí, então, a gente está lidando com isso. Então, a nossa estrutura física são vocês que estão ouvindo, né? Então, a gente pede, imprimir um livro e dá para alguém no centro, imprimir 2 livros e dá para quem você pode, né? Fala que tem essa possibilidade, entra em contato com a gente, né? Tudo isso é possível, né? Aí no blog tem, né? Tem lugar fácil para você escrever e-mail e que chega até a gente. Então, entre em contato que a gente vai desenvolvendo ideias, trocando ideias, estimulando. Porque isso é o fundamental, é entender que o nosso trabalho, o responsável pelo nosso trabalho, onde você está me ouvindo, aí é você. Não tem outra pessoa e não vai ter. Então a gente trabalha dentro dessa lógica de multiplicação. Se o nosso trabalho vai chegar no seu centro espírita, no grupo que você participa, vai depender da sua ação. Se você achar que não vai ter. Se você achar que vale a pena, o material está aí, a gente está, né, sempre à disposição. Daqui a pouco vamos estar com o Facebook para também ter mais mecanismos de contato. Então, a partir de agora a gente isso sempre foi a nossa ideia, mas a gente não tinha nem o que propor para vocês, sendo bem sincero. Então hoje a gente já tem 13 livros, é uma proposta decente, digamos assim, né? É alguma coisa. Quem quiser ler, tem muito. Tem muito material, são livros fáceis de ler, e já a gente vai assumir o compromisso com vocês da série Se a Mediunidade Falasse, e lançar os próximos. O 10 já está pronto, né? A gente vai precisar de um tempo para fazer a edição, mas já foi psicografado, já foi revisado, e aí a gente já lança. Mas quando a gente lançar o 10, a gente já vai falar as datas de lançamento dos próximos. Então quem não leu, tá aí a possibilidade de ler. O meu amigo Bezerra de Menezes, né, que demora mais, mas assim... Sim, tu não falou por quê? Não falei por que demora. Porque o Bezerra de Menezes, quem vai escrever é a voz que vos fala. Então tem que estudar, tem que pesquisar, tem que procurar, né? Tem que ler vários livros, tem que conseguir os livros, que os livros do Bezerra, muitos não são fáceis de conseguir, né? O material mais antigo da época dele não é fácil de conseguir. Se alguém tiver, né, Eu só tenho uma avise. Então, assim, eu tô pesquisando, enfim, é um outro processo, né? A gente está tentando ter acesso aos artigos que ele escrevia quando encarnado no jornal, que era o maior jornal da época, O País, na época que ele estava encarnado, que ele era deputado. Depois, ele, quando se torna espírita, ele toda semana escreve um artigo. Então, assim, é um processo de busca, de conseguir, de ter acesso, de ter tempo para ler, para depois escrever. Eu li esses tempos. Então, assim, os espíritos fazem tudo isso também, né? Mas aí, como eles trabalham em equipe, talvez eles não percam tanto tempo no trânsito quanto a gente. E tem sempre orientação, né? No caso da série Se a Mediunidade Falasse,
para ficar mais interessante, é coordenada pelo Ivan de Albuquerque, né, a psicografia, mas não é só o Ivan de Albuquerque que psicografa, né, porque para quem conhece a história, é a história do Felipe, e ele vai assistir várias aulas num colégio no plano espiritual. Só que cada aula que ele assiste, quem vem psicografar é o espírito que deu a aula. Entendeu? Então, assim, realmente um trabalho de equipe. Então, assim, se tivesse mais médio, a gente já estava com certeza no 20º, né? Porque é uma equipe grande e tal, o Ivan trabalha de uma maneira bem dinâmica, então já teria 20, com certeza. Mas assim, aí ele também entende as nossas limitações. Mas por isso que um vai fazer 10 e o outro está 10 a 1, né? 10 a 1 placar. E a tendência é piorar. A não ser quando a gente tiver mais médios, aí piora mais ainda, né? Aí pior, quer dizer, quando eu tiver mais escritores, eu quero dizer. Mais pesquisadores. Mais pesquisadores. E aí, se alguém tiver pesquisas e coisas interessantes do Bezerra, temos todo o interesse, entre em contato. Bem, gente, é isso. Vamos fazer a nossa prece. Para que a gente... Ele faz a prece pra gente. Mais uma vez, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de nos encontrarmos, conversarmos um pouco sobre os livros que estão no blog e que as pessoas possam se interessar, divulgar, para que a doutrina possa se espalhar, possa ajudar mais pessoas. Te agradecemos por mais essa noite e fica conosco. Seja. É com alegria que nos colocamos à disposição para dialogar sobre os livros, sobre a série, sobre os outros livros do trabalho que, por misericórdia do Pai, nos coube coordenar. Em relação à série Se a Mediunidade Falasse, eu queria saber em relação à continuação desse trabalho, ou seja, se tem exatamente um término, tem um número certo de livros, ou se o objetivo é ser uma espécie de diálogo com os jovens e que isso vai se perpetuar ao longo do tempo. Nosso objetivo é o da continuidade, ou do diálogo, como você pergunta. A série deverá prosseguir sempre. Aguardamos também a integração de novos médios no grupo, para que a série possa também se ampliar. Nosso desejo, nossa meta, e a qual estamos trabalhando para isso, é que consigamos publicar, a partir do lançamento do livro Se a Mediunidade Falasse 10, um livro a cada mês, para que de fato se torne um diálogo com os nossos leitores, com os nossos ouvintes. E à medida em que outros membros com a mediunidade de psicografia se integrem no grupo, poderemos até ampliar esse ritmo de lançamento. É importante frisar isso, que nossa proposta de trabalho é sempre uma proposta de grupo. Não entendemos e não concordamos em relação a grupos que idolatram médiuns. Precisamos de obreiros dedicados. Não há médium exclusivo, não há médium perfeito. Nunca houve na história da humanidade, à exceção de Jesus de Nazaré, se assim o entendemos como médium de Deus. A mediunidade, sendo uma faculdade natural, poderá ser posta à disposição do trabalho cristão por todos aqueles que tenham boa vontade, que tenham coragem de tornarem-se melhores e que aceitem o desafio de servir em nome de Jesus. A gente comentou também da outra série, né, que tem um livro, meu amigo Eurípides,
E o segundo foi comentado pelo Carlos, o meu amigo Bezerra de Menezes. Existe alguma ideia de outros grandes espíritas para a continuidade desse trabalho? Ou é algo ainda em aberto e a ser discutido? Nosso trabalho, meu amigo, envolve ao todo a responsabilidade da produção escrita ou da produção da psicografia, naturalmente compreendendo que a produção escrita está mais sob a definição de vocês encarnados, de 300 livros. Obviamente, tudo isso só será possível ser feito com responsabilidade e qualidade à medida em que novos membros do grupo se integrem. Falo isso hoje, porque os que nos ouvem são de fato os chamados para trabalhar em conjunto conosco. Iniciaremos uma nova etapa e todos aqueles que sentem seu coração empolgado com uma ideia do trabalho, em particular com o Grupo Marcos, devem entrar em contato, devem integrar-se, pois reina em nossa filosofia de trabalho o valor da cooperação. Mais pesquisadores, mais escritores, tudo isso coordenado de forma amiga e fraterna, troca de ideias, avaliação de textos, tudo isso é possível, tudo isso nós realizaremos. Aqueles, portanto, que se sentem empolgados com a ideia da pesquisa, que se sentem empolgados com a ideia de colaborar mais diretamente, podemos dizer: o momento chegou. Esse é o momento exato para todos os que sentem seu coração sintonizados com a nossa proposta. Esse é o momento exato por todos aqueles que querem colaborar de uma maneira ou de outra, divulgando livros, imprimindo livros, mandando fazer livros, distribuindo mensagens, divulgando eletronicamente, pesquisando. Integre-se. Utilize os recursos que a providência divina colocou em vossa mão para colaborar com o trabalho que seu coração tem afinidade. O que observamos é que temos dezenas e dezenas de ouvintes que até então ficaram indecisos, mas que a partir de agora recebem também o nosso convite muito direto. Você é muito bem-vindo a este grupo. Queremos somar esforços. Deus lhe deu talentos, não por acaso estamos na mesma sintonia. Chega a hora de começarmos a estruturar de forma mais direta um trabalho de grupo que deve envolver pessoas de dezenas de países do mundo, colaborando constantemente, em contato, se possível, semanal, para que a obra do Cristo possa florescer em muitos corações. No futuro, teremos encontros em que eu dialogarei com os colaboradores direto com o grupo, tirando dúvidas, questões, expondo comentários, utilizando os recursos da internet que existem no mundo para que os bons usem e implantem o reino de Deus na Terra. Então, pelo que eu entendi dessa resposta, as pessoas que escutam o programa também colaborarão com psicografias da própria série Se a Mediunidade Clássica ou também de outros livros no futuro, obviamente. Sim, poderão colaborar. O que colocamos é que o passo inicial é uma integração entre os encarnados. Que quem tem vontade de servir, entre em contato. A partir do diálogo e do convívio, a partir dos encontros virtuais ou presenciais, nós poderemos orientar, sugerir e dar opiniões sobre como melhor poderemos trabalhar em conjunto. O passo inicial é a sintonia, é o contato direto. A partir disso, cada um irá encontrando pouco a pouco o seu lugar de trabalho, a sua forma de auxiliar. E isso facultará
que entre os colaboradores, médiuns psicográficos, possamos criar primeiro o ambiente necessário e depois colaborar no sentido de produção de livros da série Se a Mediunidade Falasse, bem como de muitos outros. Hoje trabalhamos apenas com uma pequena gama de séries, por falta de trabalhadores. Temos mais livros sobre educação, temos mais livros sobre história antiga, temos mais livros sobre colônias superiores, mas tudo isso só deverá ser feito em clima de integração, de harmonia e de doação verdadeira, para que a obra de fato reflita a essência que tem em nosso plano. Alguma questão a mais, meus amigos? Não. Agradecemos a todos a atenção, o amparo e o carinho. Um dia, o Mestre saiu a caminhar de uma forma simples e singela no então chamado Mar da Galileia. Era conhecido de muitos, passava praticamente despercebido, caminhava com suavidade e vai de encontro a uma mulher que se agachara por trás de uma pedra chorando. Ele aproxima-se e indaga: "Que fazes aqui, mulher?" E ela chora desesperada, sem coragem sequer de falar os motivos verdadeiros de sua angústia. Jesus fica ao lado em silêncio, observando com ternura aquele ser que por descuido e invigilância se degradara de forma imensa. O seu silêncio invade o coração daquela pobre criatura. Ela se acalma e imagina que o Mestre já teria a deixado. Levanta os olhos e Jesus permanece em silêncio compassivo. E ao vê-lo, ele estende sua mão. Ela treme, envergonha-se. Mas o Mestre simplesmente diz: "Vem, permite que eu te reerga, pois em ti existe o amor infinito de meu Pai." A mulher sorri, estende a mão ao Mestre e ele sai caminhando com ela, consolando as suas dores e falando das glórias do reino de Deus, que está aberto a todos os pecadores. Meus amigos, eis que mais uma vez o Cristo está silencioso ao vosso lado, estendendo a mão. Aceitai-a. Unamo-nos, porque o Cristo deseja falar-te das glórias do reino de nosso Pai, mas é necessário que tu te reerga e caminhe, para que descubras que tu também és filho de Deus e que és herdeiro de uma glória imortal. Paz, com o coração desejoso de contato sincero com o vosso, do amigo Ivan de Albuquerque.